Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós começaremos uma revisão para o Enem que está por chegar. É muito interessante porque alguns alunos me perguntam assim: professora, como é que eu devo estudar, né, a parte de língua portuguesa, vamos dizer assim, para o Enem? Pessoal, a primeira coisa, tá, é justamente parar, pensar e refletir sobre quais são as competências solicitadas, né, nesta prova chamada Enem, tá certo? O que significam as competências e também as habilidades? Quando o conteúdo ele é formatado, digamos assim, nesta prova do Enem, espera-se que o aluno, tá, que está ali fazendo aquela prova, ele possa ter a habilidade, tá, de reconhecer alguns aspectos linguísticos. Por isso mesmo que nós temos competências e habilidades. Então, espera-se, por exemplo, tá, que o aluno ele tenha a competência de compreender textos diversos, mas não é só compreender textos diversos, é compreender de que forma ou de que formas esses textos eles são escritos. A exemplo, objetivos do texto, tá? O nível de linguagem utilizado naquele texto, reconhecer, por exemplo, que mesmo, né, sermos pertencentes aí à língua portuguesa, ou seja, o meu código linguístico é a língua portuguesa e o seu também, que a língua ela é utilizada de maneiras o quê? Diversas. Por isso mesmo, variantes linguísticas. Não é? O que mais, professora? É necessário que o aluno ele reconheça dentro de uma produção textual, né, qual é o contexto em que aquele texto foi escrito, por exemplo, né? Isso tem muito a ver com a autoria, tem muito a ver com o contexto social, tem muito a ver com o contexto histórico, tá certo, pessoal? Então, veja, a gramática, uma vez que eu sou professora de gramática, você já me conhece aqui na Sala do Saber, né? A gramática, ela não é uma gramática tradicional como aquela a que nós estamos acostumados, não é isso? Onde você estuda lá sujeito, verbo, predicação verbal, complementos verbais, sintaxe de regência, de concordância, tá? Então, para tudo, porque agora, nessa super revisão, nós vamos pensar um pouquinho sobre o universo do Enem e como é a nossa prova de língua portuguesa. Tudo bem, pessoal? Para o nosso bate-papo, então, continuar, o primeiro reconhecimento que está lá na habilidade 25 e também na habilidade 26 é identificar tanto textos diferentes, tá, com marcas linguísticas também diferentes e relacionar essas variedades linguísticas a situações específicas, ou seja, reconhecer a linguagem, momento, a quem pertence, ou ainda entendermos que um texto pode ser escrito em vários padrões de escrita. Professora, estou confuso, estou confusa. Espera lá, a gente já dá um jeito nisso. Primeira coisa que a gente precisa entender então para o Enem: diferença entre língua e linguagem. Espera lá, língua e linguagem não significam a mesma coisa? Não significam a mesma coisa. O que é a língua? A língua é o código linguístico, tá? O código linguístico. O que é um código, pessoal? Código é aquilo que se convenciona, tá? É aquilo que se convenciona, é aquilo que se combina. Por exemplo, qual é o nosso código neste momento? Eu falo a língua portuguesa e você também fala a língua portuguesa, tá? Então, a língua portuguesa, vamos lá, a língua portuguesa é o nosso código linguístico, não é isso? Se eu falar um código diferente do seu,
não existe o quê? Comunicação, tudo bem? Então, se nós formos pensar território brasileiro, o nosso código é a língua portuguesa. Então, quem mora no sul vai usar a língua portuguesa, quem mora no norte, nordeste, noroeste, centro-oeste é o quê? A língua portuguesa. Agora, o que acontece? Se a gente for parar para pensar, todo mundo usa a língua portuguesa da mesma maneira? Pense um pouquinho aí. Utilizamos a língua portuguesa da mesma maneira? Não, é claro que não. Por quê? Porque cada região, ou ainda melhor, cada falante tem uma maneira muito particular de usar essa língua. É ou não é? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo com o corpo. Tá? Eu gesticulo o tempo inteiro, caras e bocas, né? Aquelas pessoas que são mais sóbrias, né, para falar, mais centradas. Eu não, já sou uma pessoa extremamente espivetada, correto? Mas o nosso código continua sendo o mesmo. O que muda? Muda o fato de que a linguagem, ela é a maneira particular, tá? Particular de uso da língua portuguesa, tá? Então, o que significa isso, professora? Significa, queridos, assim, ó, que a maneira como eu faço uso da língua portuguesa, né, me leva a pensar em quê? Em linguagem. Tudo bem? É por isso que disse que existem várias maneiras de se comunicar. Não é justamente pelo uso da língua e da linguagem, portanto, que existe a comunicação? Não é isso? Sim. Agora, se eu tenho uma maneira particular de uso da língua, significa que eu tenho o que nós chamamos de variantes linguísticas. Vamos anotar aqui, ó, as variantes linguísticas. Ok? Então, vamos entender o que são essas variantes linguísticas. Se a língua portuguesa, ela é o código, vamos dizer assim, o código convencionado. E se ela é usada de maneiras particulares, nós temos que compreender o seguinte, que cada região, por exemplo, que cada povo, coloquemos assim, ou grupo ainda de pessoas, né, utiliza, né, ou se utiliza dessa língua de maneira diferente. Até porque a língua, ela mudou, tá? Ela mudou. A língua não, a linguagem, né? Ela acaba mudando de época em época e até mesmo a língua sofreu algumas interferências. É por isso que nós falamos que as variantes linguísticas, elas acontecem por alguns motivos. Por exemplo, nós temos uma variante linguística chamada de regional, tá? Variante linguística regional. Professora, o que é uma variante linguística regional? A variante linguística regional, ela diz respeito ao lugar, tá? Ao lugar, tá? Ela é regional ou chamada também, pessoal, de geográfica, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, geográfica, ok? Colocar aqui assim, vamos pegar alguns gizes coloridos, né, para ficar um quadro bonito para nós. Essa variante linguística chamada de regional ou geográfica, ela tem a ver com o lugar, ok? Com a região. Que lugar e que região, profs? O lugar ou a região onde o falante mora, ele reside. Por exemplo, vocês acham que quem mora no sul fala da mesma forma de quem mora no nordeste? Com certeza que não. Por exemplo, nós temos algumas diferenças de vocabulário. Nós não estamos falando aqui
de acento, de sotaque, de som, de fonética, tá, queridos? Porque isso é muito característico, não é isso? O paranaense puxa o R, não é isso? O portão, né? O carioca já vai fazer um R mais aqui, ó, gutural, portão, né? Um chiadinho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, por exemplo, sobre a mandioca. A mandioca, por exemplo, ela é conhecida como aipim e como macaxeira ainda, né? Aqui em alguns lugares se fala piá, em outros lugares se fala o quê? Menino, não é isso? Então, percebam que essa variante linguística, ela diz respeito à região, ao lugar onde o falante reside. E essa é uma forma de identidade, essa é uma forma de identificação deste falante. Não é interessante, pessoal, que nós entendamos isso? Por quê? Porque isso é respeitar o outro. Agora, isso também, ou a variante linguística, ela não é só regional geográfica, ela é também o quê? Social, ok? Ela também é social. E por que ela também é social, professora? Porque ela tem a ver com quem eu sou na sociedade, ok? A variante linguística, ou seja, a linguagem utilizada, lembra aquele uso particular, ela também nos identifica, tá? Como pessoas, ainda, até mesmo como, vamos colocar nível, né? Nível social, vamos colocar aqui para você, como nível social, felizmente ou infelizmente, eu vejo isso de ambos os lados, a maneira como a pessoa faz esse uso da língua também nos remete àquela ideia, puxa vida, aquela pessoa é alguém mais ou menos escolarizada, não é? Pelos erros, pelas palavras que são, vamos dizer assim, engolidas, faladas pela metade, correto? Então, essa variação social, ela tem a ver com o nível, tem a ver com o status, tem a ver com o seu, vamos dizer assim, não vou falar poder aquisitivo, porque não é isso, ok? Mas ela tem a ver com o nível de escolaridade, inclusive, certo? Então, só vou citar para que você se lembre. Agora, nós também temos uma variante linguística que ela é etária. Se ela é etária, ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito à idade. Não é isso? A idade. Por exemplo, um adolescente, ele fala da mesma forma que fala um vovô e uma vovó? Hã? Pessoas de épocas diferentes? Não, né, gente? Também não. Por que não? Porque, na verdade, o adolescente hoje usa muito da gíria, não é? O adolescente, ele está o tempo todo manipulando a língua portuguesa e criando aí novos códigos. Por que não? Certo? Então, houve uma época em que eu falava, por exemplo, eu falava guarda-pó. Hoje não se fala mais guarda-pó, hoje se fala jaleco, né? Jaleco. Mas na minha época, quando eu comecei a estudar e estudar para ser professora, por exemplo, a gente falava guarda-pó. Hoje se fala jaleco, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que isso também nos identifica como pessoa. Quando você ouve alguém falando algo que já ficou muito lá atrás no tempo, você já fala, ah, já sei, você nasceu lá por volta de 70, 80. Por quê? Porque a nossa linguagem, a nossa escolha linguística, ela vai acabar denunciando, né? Justamente essa nossa idade, certo, pessoal? Então, essa variante etária diz respeito à idade. Mas nós também temos uma outra variante, que é uma variante histórica. A histórica. Tá? O que é uma variante histórica, professora? É a língua que muda com o tempo. A língua portuguesa, ela sofreu mudanças. Aliás, a língua é um processo vivo, né? Se nós voltarmos lá à época
lá da nossa língua mãe, do latim, né? E depois, se nós pensarmos sobre as influências que nós recebemos ao longo da história, nós vamos perceber que algumas palavras elas mudaram. A mudança e a variação, ela diz respeito ao fator histórico, né? Ao fator tempo. Vou citar um exemplo para vocês, claro, tá? Não vou nem colocar aqui não. Eu só quero que você pense comigo, o fator histórico. Não sei se você sabe, mas se você pegar alguns livros mais antigos, a palavra flores, vou escrever aqui, tá, ó, flores, ela tinha acento. Hoje não tem mais, né? Boticário era usado para se referir o quê? A farmácia, certo? Mas com o tempo, outras palavras foram tendo novos formatos e até mesmo significados. Farmácia chegou a ser escrita com PH, né? Com PH, isso por todas as influências, e depois ela veio o quê? Se transformando. Tá certo, pessoal? Então, essa variação é uma variação histórica. Então, ó, organizamos. Língua, código, linguagem, maneira particular de expressar a língua, não é isso? Só que nós temos as chamadas variantes linguísticas, ou seja, a língua não é utilizada da mesma maneira, tá? Ela não é imutável. Por quê? Porque ela depende de alguns aspectos. Que aspectos são esses? O aspecto idade, o aspecto geográfico, o aspecto histórico, o aspecto que mais? Social, tá certo? Então são alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração, ok? Até aqui tudo bem? Ótimo. Só que, o que nós precisamos entender além disso? Tá? Depois nós vamos observar como isso é cobrado lá no Enem. Tá bom? Dentro das habilidades 25, das habilidades 26 e também entram 27, 21 e também a habilidade 22. Então, são várias habilidades que estão imbricadas nesse conteúdo. Quando você fala em língua e linguagem, nós temos que pensar em comunicação, tá? Não vou anotar ali, eu quero só que você me ouça. Nós falamos em comunicação, concordam? Ótimo. Como é que eu posso me comunicar com o outro? Eu posso me comunicar em forma de quê? Se eu disser assim para vocês, se eu colocar aqui no quadro, vou pegar aqui até um coloridinho. Se eu falar assim, ó, aqui para vocês. Eu me comuniquei? O que eu estou dizendo para você? É um gesto de carinho, não é? Não é isso? Correto. Então, nós sabemos que a comunicação, ela perpassa por uma série de maneiras, tá? Então, é por isso que a gente fala que existe a linguagem. Vou até colocar aqui. A linguagem que pode ser verbal, não verbal ou sincrética, tá? Então, nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Uma linguagem verbal, não verbal e sincrética. O que significa? Significa que eu posso me comunicar com o outro através da escrita, não é? Da escrita posso ou não posso? Posso me comunicar com uma linguagem não verbal. Não verbal significa só desenho, tá? Como eu posso ter uma linguagem sincrética? É quando eu misturo isso com isso. E por que é importante? Lá no Enem, nós temos bastantes questões voltadas a essa linguagem verbal, não verbal e sincrética. Principalmente esta e esta, né? Que os alunos normalmente comentam que é bastante difícil, né? Exemplo, os textos em prosa, as poesias, linguagem verbal. Não verbal, tiras, né? Charges, existem tiras e charges que nós não temos, às vezes, nada escrito. Só uma sequência de ações, ele é um texto não verbal. E o sincrético, que é bastante, né, solicitado, que é lá a mistura entre
um texto, uma charge, né? Vamos colocar uma charge ou até mesmo quadrinhos que se gosta bastante, seja lá do Garfield, seja do Kevin, seja da Mafalda, que você já conhece, né? Que você tem lá o desenho, mais os balõezinhos com escrita, ok? Então, ó, isso aqui é Enem, pessoal. Saber e conhecer que isso tudo é um campo imenso de conteúdo, tá bom? Fora isso, entender o que mais, professora? Opa, nós falamos sempre no mesmo nível de linguagem? Falamos no mesmo nível? Porque é o seguinte, dependendo do contexto, dependendo da situação, nós usamos a gramática mais ou menos correta. Como assim com correção? Queridos, nós estamos falando do dia a dia. Há pessoas que no dia a dia pensam assim, professora, eu estou em casa, tá? Vem um pouquinho aqui comigo agora, só para a gente conversar um pouquinho sobre esses níveis, tá bom? Os níveis. Os níveis de linguagem. No dia a dia, eu vou usar o coloquialismo, tá? Pessoal, o que é o coloquialismo? Coloquialismo é a linguagem do dia a dia, tá? O dia a dia. É quando nós falamos de uma maneira mais fluida, sem muita preocupação. Agora, o coloquialismo, ele não tem a ver com a palavreado chulo, tá, pessoal? Que é o palavrão, a coisa feia. Coloquialismo é falar assim, daí? Você vai lá, a gente vamos sim, estamos indo. Cá entre nós, tá? Então, tudo que soa como um bate-papo diário é o coloquialismo. Repito, o coloquialismo nada tem a ver com a linguagem ou com o nível baixo. O nível baixo é bem diferente, tá? O coloquialismo, repito, é tudo aquilo que lhe parece um bate-papo no dia a dia, uma conversa informal. Por isso que o coloquialismo, ele está muito voltado à informalidade. A informalidade. O que é informalidade? A informalidade é contrário da formalidade. Quando que a gente é informal? Uma conversa com um amigo, por exemplo, tá? Na família a gente senta, conversa e até mesmo uma carta que você escreva, um bilhete, né? Que são gêneros voltados à informalidade, ok? Agora, nós também temos uma linguagem culta, ok? A linguagem culta. A linguagem culta vem lá na outra ponta. A linguagem culta, ela diz respeito a um grau, primeiro, de formalidade, tá? Formalidade, vamos colocar aqui, ó, formalidade. Ou seja, uma palestra, na apresentação de um trabalho, de uma tese, você não pode achar que o público é o seu amigo, tá? Então, tudo depende também do que? Do público-alvo, de quem fala e para quem fala. Então, é sempre uma pergunta a ser feita. Eu estou falando para quem? Não é isso? Eu estou falando com qual objetivo? Certo? Então, o nível, ele é escolhido levando em consideração este contexto, né? Eu, falante, né, emissor, tenho quem como meu receptor? Então, uma linguagem culta é aquela linguagem que prima pela formalidade. E a linguagem culta, ela também tem a ver com a norma padrão. Pessoal, estou usando todas essas denominações para vocês entenderem isso lá na prova do Enem, tá? O que é a norma padrão? A norma padrão culta da língua portuguesa é o seu melhor português, é a sua gramática, vamos dizer assim, cuidada com muito carinho, para não cometer erros, para não cometer deslizes. Então são os R's, são os S, são as concordâncias, as regências,
tá? É o seu melhor português. Então, fechando este nosso raciocínio, porque nós vamos olhar isso em exercícios, tá bom? Nós vamos entender e retomar esses conceitos a partir de exercícios. Nós sabemos, então, que os níveis, eu tenho o coloquialismo, que é usado na informalidade, dia a dia, a linguagem culta é aquela cuidada, solicitada por um contexto mais formal, né? Lembra, entre amigos, uma palestra. Lá na família, na apresentação de um trabalho, ou ainda em uma entrevista de emprego, né? Norma padrão, português vinculado a todas as suas regras, né? E nunca se esqueça que a língua portuguesa, ela vai ser sempre usada ao nosso interesse. Então, tudo depende. Qual é o tipo de linguagem que eu posso utilizar neste momento, neste contexto, tá? Com o meu público-alvo. Qual seria a melhor estratégia? E é isso que o Enem fica ali, ó, de olho para montar as questões. Tudo bem? Daqui a pouquinho, exercícios e a gente vai entender melhor toda esta aula.